nós estamos caminhando aí para o fechamento dessa carta. Espero que na semana que vem, a ideia é semana que vem encerrar, para o mês de agosto, a gente já ter outra realidade aqui, mês de agosto, mês da juventude. Meus irmãos, nós vamos trabalhar um tema maravilhoso, que é o tema da santidade. Vou falar aqui para os nossos jovens, porque se tem uma coisa que destrói o ser humano, é o pecado. Isso aí pode ter certeza. O pecado acaba com a nossa alegria, o pecado legitima a morte, o pecado ele é terrível. Então a gente vai trabalhar isso com a nossa juventude aqui no mês de agosto, e todas as quartas-feiras nós teremos um tema aqui específico em relação ao pecado. Eu estou sonhando aí, meus irmãos, há um tempão, eu e o pastor Guilherme, para fazer aqui um seminário. Olha aí, Melk, os 7 pecados capitais. Eita, meu Deus do céu, eu quero ver o dia que eu vou falar da gula aqui, Denise. Ei, meu Deus do céu. Mas crente gosta de comer, né? Vamos falar sobre a gula, as preocupações, inveja. Uma ênfase, vamos botar assim, uma doutrina que basicamente partiu muito da Igreja Católica, mas todos esses pecados, eles fazem parte dos pecados que estão na Bíblia, então não tem problema nenhum a gente falar contra eles, os 7 pecados, né, que a gente quer fazer aqui. Pensando aí com o pastor Guilherme, se a gente vai fazer 7 semanas, de cada domingo ali, não, vai ser uma tremenda, hein, Márcio? Eita, Deus. Falar sobre santidade, a gente precisa lutar contra os pecados aí. Então, a partir de semana que vem, a gente vai ver isso. Abra aí, a partir de agosto, a gente vai ver isso. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 18. O 6, porque nós paramos no domingo aqui, no 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males, e o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória para todos sempre. Amém e amém. Vamos tentar pensar aqui, nesses minutos restantes do nosso culto, sobre essa parte em que Paulo está aqui trazendo uma carta, uma saudação, uma palavra de despedida, uma saudação de despedida. Olha, eu estou partindo, estou indo embora, chegou o meu tempo. E ele traz algumas informações que eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema de permanecer fiel até o fim. Paulo fez isso. Preso, pele e osso, por 5 vezes ele tomou 39 chicotadas. Sofreu naufrágio, foi apedrejado, tipo como morto. O homem sofreu demais e agora ele está chegando no momento em que ele vai receber tudo aquilo que ele pregou e tudo aquilo que ele acreditou durante a sua vida, a entrada no reino.
Então, pensa na cabeça desse homem um misto de sentimentos. Olha assim, eu queria até ficar aqui, como ele disse lá na carta dele em Filipos, se eu não me engano. Segunda, Filipos. Olha, eu queria ficar aqui com vocês, mas, aliás, desculpa, ele disse, eu queria ir embora, mas por causa de vocês eu vou permanecer aqui ainda pregando o evangelho. Então, Paulo, na cabeça dele, já estava doido, como diz a turma, para vazar, para ir para o céu. E ele sentiu aqui que estava chegando a hora dele, mas ainda assim, chegando a hora dele, pertinho da sua morte, ele continua firme com os seus objetivos e permanecendo fiel ao Senhor até o fim. Nós vimos domingo, né, ele falando para Timóteo pregar a palavra, em tempo, fora de tempo, e agora no versículo 6, ele traz essas informações aqui básicas, como ser fiel até o fim. Meus irmãos, tem um teórico chamado Erik Erikson. Ele é um camarada sensacional, eu gosto demais dos escritos dele, já estudei muito ele na faculdade. Ele tem um escrito chamado Teoria Psicossocial de Erik Erikson. Teoria do Desenvolvimento Psicossocial de Erik Erikson. E ele cita 9 fases da vida do ser humano. Aliás, 8 fases da vida do ser humano. Tremendo. Leia aí, você que está em casa, busca aí na internet. É interessante que é um estudioso e ele traz coisas maravilhosas. Por exemplo, a primeira fase é a fase do bebezinho ali, entre a confiança e a desconfiança. Naqueles primeiros momentos ali, a criança ela aprende, nos primeiros anos da vida, segundo esse teórico, a criança aprende nos primeiros passos se ela pode confiar no ambiente ou não. Se ela começa a andar, caiu e ninguém segurou, ela fala, esse ambiente aqui é furado, eu estou caindo, ninguém está me segurando. Mais ou menos por aí, a criança começa, o ser humano fica confiante na vida dele, isso a psicologia trabalha com essa linha, ou parte da psicologia, de que está ali no início da nossa vida, se o ambiente nos acolhe, nós vamos seguir como seres humanos seguros, confiantes. Se ele não nos acolhe, se o ambiente falhar, a gente corre o risco de sermos pessoas desconfiadas, inseguras, por causa lá dos primeiros anos da nossa vida. Isso aí mostra assim, um monte de coisas aí quando a gente vai trabalhar na terapia, como é que foi seus primeiros anos de vida, a gravidez foi planejada, seus pais estavam trabalhando, então a gente começa a entender muita coisa. Interessante, mas eu não quero falar disso aqui não, eu quero falar do último período que Erik Erikson fala, que ele fala sobre a integridade e o desespero. Ele fala que quando a gente chega no finalzinho da nossa vida, que é a última fase, fala que a partir dos 60 e poucos anos, 65, vai lá para 70, que a gente está entrando num envelhecimento normal, né? Ele fala que se a gente não conseguir olhar para a nossa história, para trás, e não achar sentido, você olha, consegui criar meus filhos, consegui, sei lá, fiz minha carreira, ou então, sei lá, a minha vida teve sentido. Aqui. Imagina você olhar para trás da sua vida, você chegar lá no 60, 70, 80, e olhar para trás e falar assim, gente, eu botei a mão, quebrou, eu fui um alcoólatra a vida toda, eu me envolvi com drogas, imagina, né? Então, esse camarada que olha para trás e não vê sentido, não vê resultado, não vê, ele envelhece sem paz, segundo essa doutrina aqui do Erik Erikson. É muito interessante. Se você olhar para trás e ver sentido, não, eu consegui contribuir para o mundo de alguma forma, eu preguei o evangelho, eu vivi minha vida santa, eu comprei, eu paguei, eu fui um cara honesto. Você consegue envelhecer, pai. E é basicamente isso aqui que a gente olha para Paulo. Por isso, quando eu estava lendo Paulo aqui, Paulo chegando no finalzinho da vida dele, ele olha para trás e vê assim, nossa, que coisa boa que eu fiz. Você integra, como o Erik Erikson fala assim, você consegue integrar e morre em paz. Se a gente vê o sepultamento dos crentes, é diferente, né? A gente canta, a gente louva, porque o crente ele tem essa certeza de que ele viveu uma vida de paz, de segurança, de honestidade, não viveu em corrupção, fazendo um jeitinho, não viveu isso. Se por um momento, em algum momento da sua vida, ele cometeu alguma coisa errada, ele se arrependeu, ele se converteu, ele acertou a vida dele. Então, quando a gente chegar lá na nossa velhice, que a gente já está aí, né? A gente já está com a cabeça tranquila, vai ser Jesus, estou aqui, a hora que chegar, quando se fizer chamada, lá estarei, né? Como diz aquele belo lindo. Então, é isso que Paulo está vivendo. Paulo está vendo a porta do céu abrir,
ele já está vendo aquela luzinha branca. Paulo, ele falou assim, já ouvindo o Senhor Jesus chamar, estava perto, ele ia embora. Então ele termina esse último momento bem integrado, dando orientações para Timóteo, olhando para Timóteo e trazendo para Timóteo palavras de esperança, palavras de incentivo, palavras de motivação e palavras de cuidado. Ó, Timóteo, aqui, ali, ó, tem um problema aqui, ali, mas vamos lá, segue em frente. A gente vai ver isso aqui no final do texto, mas eu queria destacar aqui algumas coisas rapidamente. Versículos 6 a 8, Paulo ele traz um testemunho, pessoal, e é lindo isso aqui. Você chegar no seu finalzinho da vida, ou no final, seja lá do que for, da sua carreira, final sei lá, da onde você está aqui em Brasília, você vai para outro canto, você chegar no final e falar assim, olha, quanto a mim, você olhar para a sua história e trazer um referencial positivo daquilo que você fez. Ele falou assim, olha, enquanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Libação era uma oferta líquida, era o azeite, era o vinho, era derramado, consagrado ao Senhor. Então ele fala, Paulo, olha, quanto a mim, eu estou sendo oferecido ao Senhor. Que coisa linda, gente. Ter uma vida, nós estamos cantando aí agora um hino, um cântico tão bonito, que está me marcando tanto no meu momento de devoção em casa. Estou gastando a minha vida. Como é que é um cântico? Na minha vida, que coisa linda, né? É isso aqui, Paulo gastou a vida dele no Evangelho, e ele falou assim, olha, quanto a mim eu fiz isso. Então, assim, ele chega fiel até o fim, podendo dar esse testemunho de falar assim, olha, quanto a mim, eu trabalhei nessa empresa aqui, eu dei o meu sangue nessa empresa. Eu cheguei cedo, eu saí tarde, os compromissos que tinha aqui eu fiz. Quanto à minha vida, eu tenho responsabilidade pessoal. Quanto aos meus filhos, eu eduquei, eu botei pão na mesa, eu não larguei. Coisa linda, gente. Chegar no final da nossa história e ver o que era para ter sido feito, nós fizemos. Tremendo. Tremendo. É isso que Paulo está trazendo aqui. A gente chegar no nosso final, seja daqui a 50 anos, seja daqui a 80 anos, tem uma corrente aí da área da saúde aí, dizendo que a gente vai passar dos 100 anos aí, viu, gente? E há alguém que já diz que quem vai chegar a 150 anos já está vivo na nossa geração. Provavelmente Pedro já vai passar dos 150 anos, viu? Porque 3 negócios desse aí tá novinho, né? Então, há estudos, pesquisas que as crianças, jovens, vão chegar aos 150 anos aí, por causa da revolução aí de antibióticos, drogas, remédios, essa coisa toda. Então, mas vamos lá, que a gente consiga chegar mais uns 50 pela frente, aí eu pelo menos aqui, imagina se eu consigo chegar aos 100. Então, né? E chegar aos 100 e falar assim, olha, quanto a mim, gente, eu trabalhei na igreja, tinha um evangelismo lá em Ceilândia, eu fui, sabe? Aí tinha quanto a mim, o culto de oração, eu ia no culto de oração. Quanto a mim, a gente ter essa responsabilidade pessoal, é isso que Paulo está trazendo aqui. Isso aqui é lindo, além da sua responsabilidade pessoal, porque a gente às vezes quer ir o quanto ao outro, né? Alguns querem pedir a responsabilidade do outro, mas esquece que a gente tem que, o nosso papel é quanto a mim, eu que vou dar conta de mim diante de Deus, não a gente quer dar conta do outro, né? Mas Paulo ele chama essa responsabilidade para ele, e é lindo, e ele começa aqui falando, olha, é uma vida derramada diante do Senhor. Ele diz que é uma vida que está consciente da terminalidade, porque ele diz assim, ó, o tempo da minha partida chegou. Parece que alguns de nós, e principalmente alguns do mundo, eles acham que vão viver para sempre. Não vai ter um dia que a conta vai chegar. Uma hora a gente vai se deparar com o Criador. Queira você ou você não queira, uma hora chega. E essa é a única coisa mais certa do mundo, é que um tempo vai chegar. Vai chegar na carreira, vai chegar uma hora que você vai ter que parar de fazer o que você está fazendo. Então a gente ter essa consciência que a gente tem uma responsabilidade diante daquilo que a gente faz, que a melhor coisa é a gente fazer isso derramando diante do Senhor, e ter essa consciência de que uma hora que a gente está fazendo vai chegar ao fim. E chegar ao fim dessa coisa com uma consciência limpa. É isso que Paulo está trazendo aqui. Sabe como ele vai dizer essa consciência limpa? Ele vai dizer assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
cumpri o meu expediente. Era de 8 às 5. Eu cheguei 8 horas, um pouquinho antes, né, arrumei minha mesa. Quando dava 8 horas, eu já estava trabalhando. Combati o bom combate. Ter essa convicção da consciência limpa diante da nossa terminalidade, diante do nosso fim, que vai chegar uma hora. Gente, isso é maravilhoso. Isso integra, isso nos traz paz. Sim, eu estou fazendo aquilo que deveria ser feito. Coisa linda, gente. Coisa linda. Parar e olhar para a nossa vida como Paulo fez aqui. Ele traz aqui 3 metáforas. Metáfora de um guerreiro, de um corredor e de um guardião. Combati, completei e guardei. Interessante que eu queria destacar aqui é a palavra que ele usa, né? Esse adjetivo, bom, combati o bom combate. É porque aí a gente olhando para isso aqui dá para ter a impressão de que existe o mau combate. Talvez você, alguém que está nos acompanhando em casa, assim, olha, eu estou combatendo aí, mas será que é o bom combate? Paulo estava no suprassumo, fazendo a vontade de Deus. Esse é o bom combate. Às vezes a gente está aí quebrando pedra, rachando lenha, pagando boleto, e isso aí, em alguns casos, não é o bom combate. A gente está focando a nossa vida, gastando a nossa vida, o nosso sangue, o nosso suor, a nossa energia, nesse tipo de coisa. E Paulo falou assim, cara, eu estou gastando a minha vida no bom combate. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou gastando a minha vida tocando no culto de quarta-feira. Deus seja louvado pela equipe de louvor aí, gente. Eu fico ali orando assim, louvando a Deus, porque eu tenho colegas de igreja, pastores, colegas, que eu pergunto a eles, e o culto de quarta-feira aqui na nossa igreja, não vou longe não, a nossa igreja aqui, quarta-feira, há poucos anos atrás, era uma pessoa num violão aqui, que a gente tocava aqui. Não sei quantos lembram disso, né? Era o nosso culto de oração aqui, uma pessoa tocando um violão, e mais umas 3 ou 4 sentadas ali. Então sim, eu louvo a Deus, porque vocês estão gastando a vida de vocês, louvando ao Senhor. Eu fiz as contas que a gente tinha 8 pessoas trabalhando no culto, hoje aqui no culto de oração. 8 pessoas, na câmera, Fabrício lá em cima. Fabrício, só tem um aí em cima ou tem 2? Então, tem 9 pessoas trabalhando no culto de oração. Culto de oração. Deus seja louvado. E, Isabel, isso aí é o bom combate, meus irmãos. Bom combate, você que está em casa, se envolver na obra do Senhor, trabalhar na obra do Senhor, vir participar do pequeno grupo, fazer evangelização, botar a turma para ler a Bíblia. Isso é o bom combate do Senhor. E a gente chegar no final da nossa vida e falar assim, eu gastei a minha vida no bom combate. E chegar no final da nossa vida, o que você fez? Eu consegui construir uma casa. Uma casa, tal, mas, né, e mais, né? Não, é o bom combate. É isso que Paulo traz aqui. Deus seja louvado. Hebreus 13, 7 diz assim: lembre dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imite a fé que eles tiveram. Que informação importante que o autor da carta dos Hebreus traz aqui. Considere atentamente o fim da vida deles. Imite a fé que eles tiveram. Pessoas que se dedicaram na fé. E esse autor dos Hebreus, que nós não sabemos quem é exatamente, ele falou assim, olha, considere o fim. Porque às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, é muito mais importante você considerar o fim do que o começo. Porque o começo é mais fácil, cara. O começo a pessoa está ali, está cheio de gás, está cheio de pique, cheio de ideia, chegou empolgado, mas no fim, já estamos cansados, já tem uma dor nas costas, já está chegando uma diabetes, uma pressão alta, um rolo, e o cara fala assim, é nesse fim que eu quero ver como é que você está firme aí, sabe? Então, considere o fim da vida dele. Eu louvo a Deus, porque nós vemos pessoas nessa igreja, mesmo uma idade já avançada, buscando ao Senhor, servindo, combatendo o combate. Deus seja louvado pela vida, pela galera dessa igreja da terceira idade. O texto aqui continua e diz que desde agora me está aguardada a coroa da justiça. Paulo, ele continua fiel, porque olha a cabeça dele, ele está lá no céu, a cabeça dele, cara.
Desde agora está aguardada a coroa da justiça. Ele está aqui combatendo o bom combate, ele correndo atrás, pregando o evangelho, tocando na quarta-feira. Paulo está entregando folheto na rua, Paulo está indo distribuir cachorro-quente no hospital de base. Ele está focado no céu. Olha, é o céu. Uma hora eu vou entrar nesse céu aí. E esse texto vai trazer essa reflexão tão poderosa. Uma vida de fé na justiça celestial. Meus irmãos, uma hora a recompensa chega. É isso a recompensa que Paulo está focado aqui. Por isso ele continua fiel até o fim. Ele sabe que no fim o portal vai abrir. Jesus vai aparecer com os braços abertos. E aí, que adianta se você não for fiel até o fim? Chega mais, está chegando pertinho da porta, você desiste. Paulo continua fiel até o fim. E versículos 19, dos 9 ao 16, vai trazer aqui algumas informações importantes de relacionamento. Nosso tempo é tão pequeno para poder falar desse contexto aqui tão importante. E Paulo fala dos abandonos. Paulo fala de um momento que ele fala, só Lucas ficou. Somente Lucas. Olha, eu vou trazer aqui rapidamente. Demas amou o presente século. Demas falou assim, não vou ficar nessa igreja não, eu vou para o mundão, eu vou pagar feira, eu vou para o pagode. Amou o presente século. E vazou, saiu da igreja. Quantas pessoas não são fiéis até o fim, que a gente conhece, já foi membro dessa igreja, já participou da escola bíblica, já pregou nesse púlpito, e hoje está no mundo. Quantas pessoas? Amou o século, amou esse mundo. Infelizmente, existe essa realidade. Aqui foi Demas. Crescente, Tito e Títico foram transferidos. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia e Títico foi para Éfeso. Então, nós temos essas movimentações na nossa igreja. Então, isso porque dentro de um relacionamento, pessoas chegam perto da gente, pessoas vão embora. E aqui Paulo está se lamentando porque essas pessoas, trazendo a realidade dele, porque essas pessoas que estavam ali com ele agora não estavam mais. Mas esses aqui, pelo menos, não tem crítica. Parece que eles foram trabalhar em outras igrejas, em outros campos. Nós esperamos, de acordo com as outras cartas, que é isso que está acontecendo aqui na vida desses que eu acabei de ler. Mas eu queria destacar aqui, de forma negativa, o Demas, que amou o presente mundo e saiu. Queria destacar aqui o Marcos, que ele falou, encontre Marcos. Marcos, você sabe que Paulo teve problema lá em Atos. Ele brigou com Barnabé porque ele não queria que Marcos fosse com ele, porque Marcos vacilou lá atrás, abandonou Pedro. Disse, eu não quero esse cara não, andar comigo não. Paulo falou, não quero Marcos comigo não. Mas agora chega aqui, lá na frente, assim, eu quero Marcos. Isso aqui é o perdão que nós falamos domingo aqui. Procure Marcos na sua vida, cara. Pessoas que lá atrás vacilaram, pessoas que desistiram, pessoas que te abandonaram, mas que hoje elas são úteis para o ministério. Nós temos que ter essa compreensão que no relacionamento com pessoas, às vezes as pessoas falham com a gente, como Marcos falhou com Paulo, mas agora Marcos se torna uma pessoa útil para o ministério. Quantas pessoas já falharam com a gente que a gente precisa ir atrás e são pessoas úteis para o ministério? Marco era um desses, o escritor do primeiro evangelho, pessoa importantíssima. E ficou somente Lucas, o autor de Atos, que é autor de Lucas, do Evangelho de Lucas, um homem que escreveu, o homem que mais escreveu o Novo Testamento, seguido de Paulo. Então, os dois grandes escritores do Novo Testamento estavam aqui, em Roma, com Paulo e Lucas. Ele exalta aqui, traz, olha, só Lucas ficou comigo. Mas eu queria também destacar aqui o tal do Alexandre. Esse nome Alexandre, eu vou te contar, né? Até aqui na Bíblia o cara dá trabalho. Olha, deu trabalho e vai pagar a conta. Pois é, olha que profecia que está aqui. Alexandre, segura a tua onda aí, meu amigo, que a conta chega. A conta chega. Chegou para o Alexandre aqui, o ferreiro. Deu trabalho e a conta vai chegar da parte de Deus, diz aqui o texto. Então, meus irmãos, não se preocupa não. Uma hora a conta chega. Chegou para o Alexandre lá, vai chegar para o Alexandre aqui também, em nome de Jesus. Vai chegar. Pode. Paulo está dizendo aqui que foi abandonado. Versículos 17 e 18, eu quero encerrar.
uma informação poderosa para a gente chegar até o fim. A despeito das nossas complexidades dos relacionamentos humanos, um chega, outro vai, outro despede, outro falha, outro abandona, outro fica, outro vai para o mundo, outro é usado por Satanás, porque na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala desse Alexandre, lutas que a gente passa nos nossos relacionamentos, de abandono, de quebra de aliança, de rejeição. A despeito disso tudo, o relacionamento humano que é a igreja, Magno, a igreja também. Isso aqui é igreja. Às vezes a gente acha assim, mas pastor, o que está acontecendo? Está acontecendo que lá na igreja tem gente. E gente é esquisito, meu. Daqui, cara. E a gente acha que não, a segunda igreja, não, aqui também tem gente esquisita, a começar pelo pastor, cara. Todo mundo é esquisito. Jesus, o maior de todos, sem pecado, ele pegou uma igreja esquisita. A igreja de Jesus só tinha 12. Pô, igrejinha complicada, cara. Você conhece a história. Moisés tinha uma igreja enorme lá no Egito, lá tirou do Egito, caminhando, não converteu ninguém. Aliás, só 2 foi para o céu. Imagina, milhões de pessoas na igreja de Moisés, só 2 era crente. Aí vocês vêm dizer, pastor, o que está acontecendo? Está acontecendo que é gente, é isso aqui que está aqui, cara. É o que está aqui. O que a gente precisa ser é exemplos como João Marcos, um referencial, que a gente faz falta. Paulo, procura o João Marcos aí. Tem João Marcos aqui em nome de Jesus nessa igreja. Tem João Marcos, eita. Tem Lucas aqui nessa igreja que não larga. Fala assim, Paulo, eu estou contigo. Eu te pergunto, quem é o teu Lucas, cara? Quem que está contigo? Não te abandona em momento nenhum, a gente tem que ter. Mas a despeito da complexidade da vida humana, dos relacionamentos humanos, o versículo 17 e 18 é que eu queria fechar aqui. Tem luta, tem gente esquisita que te abandona, tem isso tudo. Mas olha o que ele diz. Mas o Senhor, essa palavra mais é poderosa, né? Diante de toda essa complexidade, gente te abandonando, que me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força. Que coisa maravilhosa, olha. Pode ir todo mundo, vai ficar eu e a câmera aqui só. Pode ir, todo mundo. Brincadeira, não vai não. Mas o Senhor fica. É essa compreensão que Paulo tinha. Falou assim, olha, todo mundo foi embora, gente. Não foi ninguém naquela igreja. Mas o Senhor ficou. Pode todo mundo te abandonar, Luiz, mas o Senhor ficou. Pode te abandonar, Ana Paula, todo mundo para, mas ficou. É essa certeza que Paulo tinha e que fez ele continuar fiel até o fim. A presença de Jesus na vida dele, que coisa maravilhosa. Porque pode ser que chegue em alguns momentos na nossa vida, gente. Pode ser até que alguém que está passando isso em casa. Todo mundo me abandonou. Pode ter sido até uma falha sua. Você vacilou mesmo, você errou. E aí o povo te largou para lá, largou você para lá. Pode ter acontecido, isso acontece com a gente, ser humano. Mas essa compreensão aqui da presença de Deus constante na nossa vida, isso não pode faltar. Assim, pode faltar todo mundo. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força. Deus seja louvado por isso. Há pouco tempo atrás, os irmãos estavam mais presentes na igreja. Sabe da minha história? Há pouco tempo eu passei um momento muito difícil na minha vida. Muito mesmo. Perder minha mãe, somado mais outras coisinhas que aconteceram aqui na igreja. Eu fiquei muito triste, né? Um luto, vivendo um luto, luto de uma mãe. Eu nem perder tempo aqui alongando essa conversa. E em alguns momentos assim, você vai para o seu quarto, você chora, você fica triste, você se sente só, sabe? Mas essa presença de Deus no momento do luto é tremendo, cara. É isso que Paulo está vivendo, preso na cadeia, está chegando onde vão me decapitar, segundo a tradição. Foi isso que aconteceu com Paulo. Mas a compreensão da presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. E aí, quando eu estava passando por esse momento de dificuldade, era um dia aqui antes a sexta-feira da recarga, às 4 horas da manhã, Deus me deu um texto. Eu falei aqui já na igreja, aqui na recarga, que é esse aqui que eu vou terminar para a gente. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8, diz: Moisés chamou a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor
é quem irá na sua frente. Ele estará com você, não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado. Essa palavra aqui, Deus me deu 4 horas da manhã lá em Itaguatinga, eu vindo para cá por recado. Assim, ó, Deus é contigo, não tenha medo. O Senhor é contigo, Ele vai na sua frente. A palavra de Deus, ela nos conforta e nos garante que o Senhor é conosco. Jesus, quando estava subindo ao céu, Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ter a percepção da presença de Deus nos dá força para permanecermos fiéis até o fim, em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto de oração. Você que está em casa, feche os seus olhos também. Se você puder ficar de pé, quiser ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa presença maravilhosa que nos sustenta, nos dá força, que vai na frente, que nos fortalece, que nos dá vitória. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, ó Deus, mesmo diante de um quadro desesperador para alguns, ó Pai, a Tua palavra nos garante, ó Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos fortalece. Pode o mundo faltar, pode as pessoas nos abandonarem, pode, ó Deus, tudo acontecer de errado, o Senhor não nos deixa, Deus. Fortalece a nossa fé, ó Deus, nos dá ânimo, ó Deus. Segura a nossa mão, ó Deus. Segura a mão daquele que está nos acompanhando nesse culto em casa, ó Deus. Faz o milagre, ó Deus, da Tua presença sentida, manifesta nessa casa, ó Deus, neste quarto, ó Deus, ó Pai, nessa sala, onde quer que tiver alguém nos ouvindo nessa noite, ó Deus, que a Tua presença esteja lá, ó Deus, quem sabe no hospital, ó Deus, na cadeia, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, tome essa pessoa pela mão, ó Deus, e que ela sinta a Sua presença neste lugar, ó Deus. Pai, queremos permanecer fiéis até o fim. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. Abençoa a nossa vida, ó Deus. Queremos te pedir, te agradecer já, confiando que o Senhor assim fará, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.